quer nos tornar como Deus. E eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante diz assim: a cobra era o mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu peço, Pai, com toda misericórdia e graça, para que o Senhor venha de forma plena nessa noite. E venha, Senhor, me usar, Senhor, nas qualidades que nem eu tenho, Pai, para reproduzir, Deus, o entendimento, Deus, e aquilo que o Senhor tem para a tua igreja nessa noite. Pai, que não seja por mim, mas através de mim, Senhor. Que não seja pela minha capacidade, Deus, mas, Senhor, por me colocar como um serviçal nas tuas mãos, Deus. Que nessa noite, Pai, a tua palavra possa ser revelada para o teu povo e que nós possamos sair daqui mais parecidos contigo, em nome de Jesus. Amém. E vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Amados, esse foi o argumento que a cobra usou para que Eva comesse da maçã, do fruto. Esse foi o argumento que o Senhor, que a cobra usou para fazer com que Eva pegasse em algo que havia sido proibido pelo próprio Senhor. Agora, é interessante a gente fazer a seguinte pergunta: se o Senhor fez Adão e Eva a imagem e a semelhança de Deus, por que então que existiria um desejo no coração de Eva de se tornar como Deus? Se eles já eram a imagem e a semelhança do Senhor. Para que a gente possa entender isso um pouco mais a fundo, a gente vai precisar entender um pouquinho mais da história de Satanás. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o diabo. Ele não tem poder nas nossas vidas, ele não tem autoridade sobre as nossas vidas. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Mas nós precisamos entender algumas coisas antes de entendermos outras. E eu não sei se você sabe, mas a Bíblia fala 4 vezes mais do inferno do que do céu. Sabia? Então eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 lugares. Primeiro nós vamos abrir lá em Isaías 14. Porque existem 2 textos, queridos, que falam a respeito de Satanás de uma forma profética, de uma forma onde os profetas estavam dando recado para reis daquela época, mas que através desse recado o Senhor revelou a história de Satanás. Então nós vamos estar lendo Isaías 14 e Ezequiel 28. Isaías 14, versículo 12 em diante, diz assim: Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Você que dominava as nações foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no meu trono acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe
no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas, preste atenção aqui, e serei como o Deus Altíssimo. Serei como o Deus Altíssimo. Lá em Gênesis, o que a serpente diz para Eva? E vocês serão como Deus. Vamos lá agora em Ezequiel 28. Mais um texto que fala a respeito de Satanás. Nós precisamos entender o que significa ser como Deus na cabeça do diabo. Nós precisamos entender o que significa essa proposta que ele fez para Eva. Essa mesma proposta da qual ele fez para ele mesmo. Está lá em Ezequiel capítulo 28, do versículo 12 em diante, diz assim. Lá da parte B, no finalzinho do 12, diz assim: você era um exemplo de perfeição, como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubis e diamantes, topázio, berilo, ônix, jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor com as asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. Difícil imaginar que isso aqui é Satanás, né? Mas o texto continua. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado comprando e vendendo, e isso levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Preste atenção agora no versículo 17. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua fama o fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão, a fim de servir de aviso para outros reis. Amados, precisamos entender o que foi gerado, qual foi a semente gerada no coração de Satanás para que ele fosse rejeitado por Deus do céu. O texto diz que o próprio Deus o criou. O texto diz que Deus não somente o criou, mas o encheu de pedras preciosas e criou joias de ouro na medida e no mesmo dia em que ele foi criado, para que ele usasse tudo isso. Só que o versículo 17 nos revela o que aconteceu dentro deste anjo. O texto diz: você ficou orgulhoso por causa da sua beleza. Mas não é interessante se nós pararmos para pensar que essa própria beleza que ele tinha havia sido criação de Deus? O próprio Deus o criou com essa beleza. Só que em algum momento dessa história, ele encontrou um espelho. Diga espelho. Queridos, muitas vezes o nosso problema começa com o espelho. Então ele começou a ficar orgulhoso por causa de sua beleza, coisa da qual ele não tinha mérito nenhum. Ele não tinha mérito nenhum pela sua beleza, porque Deus havia feito desse jeito, Deus havia criado desse jeito. Só que ele então parou de pensar como era necessário pensar, parou de agir como era necessário agir, e o texto diz que ele começou a comprar e vender, a negociar. Não sei se é exatamente se isso está querendo dizer a respeito do rei ao qual Ezequiel estava dando um recado, né? Ou se isso também quer dizer a respeito da história de Satanás. Mas o fato é que ele ficou orgulhoso por causa da beleza que Deus havia dado para ele. E a sua fama, o texto diz, o fez perder o juízo. Outras versões dizem, corrompeu a sua sabedoria.
E nós, como criação do Senhor Jesus, amados, nós precisamos entender que o crédito, a honra, precisa ser dada ao Criador. Não deve ficar conosco, porque nós somos somente uma criação. Nós somos somente mais um. Deus nos ama, a palavra de Deus diz que nem um fio de cabelo cai na nossa cabeça. Mas nós precisamos entender que nós somos a criação, nós não somos os criadores. Eu já falei isso uma vez aqui na igreja, já preguei sobre isso. Mas amados, o diabo, Satanás, Lúcifer, chame como você quiser, ele começou a dar crédito para si mesmo por aquilo que Deus havia feito na vida dele. E toda vez que nós começamos a dar crédito para nós mesmos, nós estamos reproduzindo o percurso de Satanás na nossa vida. Toda vez que nós começamos a credibilizar nós mesmos por ações, por decisões, por conduta, seja o que for, quando nós olhamos um espelho colocamos um espelho na nossa frente, e nós dizemos para nós mesmos, eu mereço. E nós dizemos para nós mesmos, porque eu me esforcei. E nós dizemos para nós mesmos, porque eu consegui. Nós estamos reproduzindo o percurso de Satanás. Isso é muito sério. Muito sério. Porque ele queria ser como Deus. O fato de receber e de ser uma criação, para ele não era mais o suficiente. Ele queria reger, ele queria mandar, ele queria tomar as decisões, ele queria ser o todo-pomposo. E quando ele fez isso, o percurso dele começou a ser totalmente diferente. É impressionante nós lermos Ezequiel com cuidado, com carinho, da forma em que Deus o criou. Porque foram tantos detalhes investidos naquele ser, para que ele fosse lindo, para que ele brilhasse. Lúcifer significa anjo de luz. O texto diz que as asas dele ficavam sempre abertas, que joias foram feitas no mesmo dia em que ele foi feito. Mas o propósito não era para que ele um dia olhasse para um espelho e começasse a se achar o último rei da cocada. E assim também foi com Adão e Eva, com a criação, com o homem. Quando o Senhor criou Adão e Eva, criou para que eles vivessem na presença de Deus, aos cuidados de Deus, aos comandos de Deus, para que eles vivessem em um lugar que foi preparado para eles com toda a delicadeza, com todo o carinho, com todo o amor, com toda a perfeição. O texto em Gênesis, capítulo 2, versículo 25, um versículo antes da serpente entrar na história, o último versículo antes deles pecarem, do momento do pecado, da desobediência, da queda, diz assim: tanto o homem como a mulher estavam nus, mas não sentiam o quê? Vergonha. Estavam nus, mas não sentiam vergonha.
O primeiro versículo, depois que Adão e Eva comem do fruto, lá no capítulo 3, versículo 7, diz o que? Nesse momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam, diga, perceberam que estavam nus. Perceberam que estavam nus. Essas percepções diabólicas, que é fruto do pecado, fruto da semente do pecado, nós precisamos então, queridos, nos atentar. Precisamos nos atentar às nossas percepções. Precisamos nos atentar, queridos, porque o pecado apagou a ingenuidade de Adão e Eva. O texto diz que eles estavam nus e eles não tinham vergonha. Mas a partir do momento em que eles pecaram, a ingenuidade deles foi apagada. E foi construído algo que é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui nessa noite. A autossuficiência. E eu quero falar conosco nessa noite a respeito da autossuficiência. Eu e a Ju, nós, antes de virmos para cá, para o Brasil, nós trabalhamos com jovens por 8 anos. E hoje nós estamos ainda bastante envolvidos no vertical. E a adolescência, amados, é uma das fases mais complicadas da vida do ser humano, né? Porque é um momento onde você sai das asas dos seus pais e você começa então a tomar decisões. E o fato é que o adolescente, ele começa a entrar debaixo de um entendimento, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, em uma certa autossuficiência. Porque os pais não estão mais o tempo todo com ele, porque ele não é mais uma criança. Os pais então começam a confiar princípios e valores que foram incutidos na infância, crendo que gerarão frutos na adolescência. E esse momento é um momento muito delicado, porque o adolescente, ele para e ele fala, poxa vida, eu tenho um poder novo agora em mãos, porque eu posso tomar decisões que antes eu não podia. Mas ao mesmo tempo, eu tenho também todo o histórico do que meu pai e minha mãe me ensinaram. E é por isso que é uma fase tão delicada, porque às vezes os pais falam uma coisa, mas os adolescentes querem fazer outra, e fica aquele cabo de guerra, né? E aí às vezes liga para o pastor, pastor, me ajuda pelo amor de Deus, né? E estão lá correndo de um lado para o outro. E porque está sendo gerada essa autossuficiência. E queridos, nós precisamos entender que quando nós somos cristãos, quando nós vivemos nos princípios de Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, queridos, nós não temos mais o direito da autossuficiência. Isso não faz parte do nosso DNA cristão. Não faz parte. Deus não criou Adão e Eva para tomarem as melhores decisões ali junto com a serpente. Deus criou Adão e Eva e olhou e falou, olha, daquela árvore vocês não vão comer. Ele deu uma ordem para os homens. Deu uma ordem para eles. Não chegou e falou, olha, se vocês não quiserem, vocês não precisam comer daquela árvore. Ele foi enfático, ele falou, aquela árvore não é para comer. Mas a serpente era a mais astuta dos animais, né?
Amados, nós precisamos entender isso. E nós precisamos então começar um processo de desconstrução da nossa autossuficiência. Precisamos aprender, primeiramente, a entender que isso não vem de Deus. E precisamos então começar a desconstruir isso dentro de nós. Desconstruir isso dentro de nós. Preste atenção que isso é muito delicado. Veja, neste momento os olhos dos dois se abriram, Gênesis 3:7. E eles perceberam que estavam nus. E aí sabe o que eles fizeram? O texto continua dizendo: então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Agora, para um pouquinho aqui, vamos pensar a respeito do que nós acabamos de ler. Deus olha para eles e fala: vocês não vão comer desse fruto, certo? Eles falam: tá bom. Dia vai, dia vem, eles se encontram com a serpente lá, a serpente fala: não, vocês serão como Deus e tal. E eles vão lá e comem do fruto. E eles então se tocam do que eles acabaram de fazer, a tal ponto de que eles olham um para o outro e sentem vergonha. Só que, ao invés deles correrem para Deus pedindo socorro, Deus me perdoa porque eu comi do fruto que não era para comer, eles vão atrás de uma folha para cobrir a vergonha. Pior do que termos uma percepção enganosa da verdade é buscarmos soluções para resolvermos as próprias mentiras que nós criamos. Posso? Pior do que termos uma percepção enganosa da verdade é buscarmos soluções para resolvermos as próprias mentiras que nós criamos. Queridos, o problema não era a nudez. O problema foi a desobediência. Eles não tinham que ir atrás de uma folha para tampar a nudez, eles tinham que correr atrás de Deus e falar: pelo amor de Deus, me perdoa pelo que eu fiz. E quando nós entramos então nesse processo dessa autossuficiência, quando nós entramos então nesse processo de nós começarmos a tomar decisões porque nós achamos melhor ou pior, porque nós achamos certo ou errado, porque nós achamos que nós temos a capacidade de alguma coisa, nós começamos a cobertar os nossos próprios erros e cada vez mais nos afastamos do Senhor. Cada vez mais damos um passo distante e distante e distante. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, para que nós possamos entender um pouco mais isso. Por exemplo, um marido e uma mulher. Um marido que é ausente em casa, que não faz carinho na sua mulher, que não busca ter tempo com a sua mulher, que não busca agradar a sua mulher, ouvir a sua mulher. Um belo dia ele decide ir atrás da sua mulher para ter uma relação sexual porque ele está com sangue fervendo. E aí ele faz o seguinte, ele fala: preciso agradar a mulher de algum jeito para ela, para dar certo o negócio lá. Então, já sei, eu vou lá comprar flores para ela. Aí vai lá, passa, compra flores e agrada a mulher fala: meu Deus, será que ele mudou? Será que ele se tornou outra pessoa? Será que ele caiu da cama, bateu a cabeça, mudou e agora ele virou outra pessoa, né? E aí a mulher fica toda derretida, e aí eles têm relação sexual, né? E aí no dia seguinte o marido de novo nem olha mais para a cara dela. Segundo exemplo, um filho que é rebelde, não ouve os conselhos dos pais, não está nem aí para o que o pai acha. Quando o pai acha que tem que namorar, quando acha que não tem que namorar, que acha que tem que fazer faculdade, não tem que fazer faculdade, e é rebelde, briga, esperneia, bate a porta e sai gritando, e não respeita a hora que tem que voltar para casa, não respeita nada. Aí ele se mete numa lascada, num problema sério, e ele tem que chegar para o pai e tem que pedir alguma coisa.
Aí ele chega de mansinho, vai chegando de mansinho, vai falando com o pai, né? Vai deixando o pai mais amolecido, mais manteiga, e aí vai lá, pede favor, o pai que não dá, né? Vai lá e dá ajuda, faz, resolve o problema. No dia seguinte já começa a gritar e bater a porta de novo. Queridos, o problema está sendo resolvido? Sim ou não? O que está acontecendo? Tampando o buraco, criando alguma circunstância, para quê? Para resolver o problema momentâneo. Foi exatamente o que Adão e Eva fizeram quando eles correram atrás de uma folha de figueira. Eles não estavam indo na raiz do problema. Por quê? Porque eles já estavam na sua autossuficiência. Porque eles decidiram o que era melhor para eles. Eles decidiram, tem lá uma folha de figueira, tive uma ideia. Eu já falei isso aqui uma vez. Quando você começa uma frase falando, tive uma ideia, meu amigo, cuidado que já é roubada. Terceiro exemplo. Esse é o predileto. É o crente que não lê a palavra de Deus para não buscar a formação das suas opiniões. O que você acha da homossexualidade? Eu acho que... O que você acha a respeito das finanças? Veja bem, eu acho que a gente tem que salvar um pouquinho, gastar um pouquinho, tem que fazer um pouquinho de dívida. O que você acha a respeito de educação para pais e filhos? Não, bater não pode, meu Deus do céu, não vou bater não. Eu vou deixar esperneando, derrubando a prateleira lá do supermercado, mas não vou bater, não vou fazer nada. Vamos passar vergonha junto. Uma vez a gente estava numa reunião de pais, e uma mãe, a gente estava lá, uma mãe pegou a filha e falou assim, a gente não sabe o histórico, né, queridos? Mas eu vou dar um exemplo, né? Também não sei. Mas ela falou assim, não, porque a minha filha, nós estamos juntos e nada vai nos deter. Fazendo coisas erradas ou coisas certas, eu vou proteger ela, eu vou defender ela. O que a palavra diz a respeito disso? O que a palavra diz a respeito dessas coisas? Por que isso é tão sério? Porque a partir do momento em que nós não entendemos que nós precisamos conhecer a palavra, nós estamos automaticamente dizendo que as nossas opiniões são melhores que as da palavra. Misericórdia. Quando nós não damos a atenção necessária para aquilo que é necessário ser dado atenção, nós estamos menosprezando aquilo, queridos. E nós então colocamos em plano A nossa autossuficiência. E aqui vai a bomba da noite. Vocês estão preparados? Diz para a pessoa que está do seu lado aí, fala assim, você está preparado? Todo mundo preparado aí? Presta atenção nisso. Quando a semente da autossuficiência encontra a terra fértil em nós, nos relacionamos com Deus como se estivéssemos fazendo caridade para Ele. Quando a semente da autossuficiência encontra a terra fértil em nós, nos relacionamos com Deus como se estivéssemos fazendo caridade para Ele. Você dedica o seu tempo para Deus no começo do dia ou na sobra dele? Você dedica as suas ofertas para Deus no começo do seu salário ou na sobra da sua carteira? É amor, devoção ou é caridade? Você dedica o seu servir para o Senhor como primícia da sua vida ou na sobra do seu tempo e da sua vida? Porque, queridos,
essas atitudes vão comprovar se nós somos autossuficientes ou não. A partir do momento em que nós dizemos, Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida, Ele tem que ser. E quando Ele é o Senhor da nossa vida, Ele merece tudo em primeiro lugar. Tudo em primeiro lugar. O nosso tempo, as nossas finanças, o nosso serviço, os nossos pensamentos, a nossa família, tudo em primeiro lugar. Não dá para negociar. Porque se nós então achamos que na hora que nós achamos que é para dar, que nós achamos que é para fazer, que nós achamos que é para viver, a forma que nós achamos que é para viver, queridos, nós estamos tratando Deus como se estivesse fazendo caridade para Ele. Deus não é digno de caridade, Ele é digno da primícia. Ele é digno do melhor. E deixa eu te dizer algo a mais. Ele não negocia isso. Quando Adão e Eva chegaram, quer dizer, Deus foi quem chegou, né? Eles estavam escondidos. E falou, cadê vocês? Estamos aqui, Deus, escondido. Aí ele falou, vocês comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Aí Adão se explicou e falou, foi essa mulher aqui que o Senhor deu para mim que me deu. O que Deus fez? Deus falou assim, tá bom, vai gente, ó, essa é a última, hein? Não dá mais. Vamos fazer o seguinte, daqui para frente, me levem a sério, tá bom? Foi isso que ele falou? O que ele fez? Automaticamente mandou eles embora. Automaticamente mandou eles embora. É por isso que é muito sério. Deus não tolera a autossuficiência. Luz e trevas não habitam no mesmo coração. Deus não tolera achismos humanos. Deus não tolera as suas ideias geniais, se estão fora dos princípios da palavra de Deus. Ontem, o pastor lá de Jaraguá disse uma frase que marcou meu coração, foi o que mais me marcou. Ele disse o seguinte: nossa geração é uma geração analfabeta da palavra de Deus. E é a mais pura verdade. Quantos de nós dizemos amamos, 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 e não lemos, não lemos, não lemos, não lemos? Quantos de nós dizemos achamos, 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 mas se você perguntar o que Deus acha disso para alguém, a pessoa vai falar, eu não sei. Amados, a nossa discussão precisa parar de ser o que eu acho e se tornar o que a Bíblia acha. Enquanto nós fecharmos esse livro e caminharmos no nosso dia a dia achando coisas, a única coisa que a gente não vai achar vai ser Deus. Mas a partir do momento em que nós começarmos a estudar, a nos apaixonar pela verdade, a verdade, tá bom? Verdade é a palavra do Senhor. A verdade, quando nós nos apaixonamos pela palavra de Deus, quando nós buscamos respostas por conflitos, confrontos, situações da nossa vida, na palavra do Senhor, a palavra do Senhor vai se tornando viva no meio de nós e vai se tornando algo que nós vamos tendo fome e sede, e aí nós nos tornamos inseparáveis da palavra, amados. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso caminhar, esse é o nosso caminhar, amados. Se você ama Deus, acorda mais cedo, tenha um tempo com Ele. Se você ama Deus, lê a palavra dEle. Se você ama Deus, busque saber o que Ele acha. O que Ele acha. E que a autoinsuficiência caia por terra em nome de Jesus nas nossas vidas. Não, eu não vou fazer isso porque isso vai dar errado. Eu fiz minha vida inteira, eu tenho que continuar fazendo. Tem nada. Tem nada. Quebra essa maldição na sua vida de uma vez por todas e muda os paradigmas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amém, queridos? É uma palavra pesada, mas nós precisamos ser confrontados com a palavra de Deus. Precisamos ser confrontados com isso. A última coisa que eu quero é chegar lá no céu e Deus falar: aquilo que eu pedi para você falar, o que você fez? Eu não quero guardar só para mim, não. É claro que me confronta, isso aqui é para mim. É para mim, mas também é para você. Também é para você. Que o Senhor receba toda a glória. Que o Senhor receba todo o senhorio das nossas vidas. E que a nossa vida seja assim uma verdadeira adoração na presença dEle. Seja assim uma conduta coerente com aquilo que nós dizemos que cremos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amados. Que o orgulho da sua beleza, do seu intelecto, da sua fama, do seu conhecimento, da sua capacitação, do seu dom, do seu talento, não encha o teu peito. Não encha o teu peito. Não dê corda para essas coisas, não. Não dê corda para essas coisas, não. Se você não sabe receber um elogio, corra deles. Mas não deixa isso encher o teu coração, encher a tua vida nessas coisas, para que isso te distancie do Senhor. Amados, nós não oramos a Deus porque nós acordamos um dia chateadinhos e precisamos orar. Nós oramos porque nós dependemos do Senhor, dependemos dessa oração. Nós não lemos a palavra porque um dia nós acordamos, ai que vontade de ler a Bíblia. Mas nós lemos porque nós entendemos que nós somos desesperados para conhecer a palavra que liberta. Nós nos aproximamos de Deus não porque um amigo nosso disse que, ai que fofinho, que gostoso, ou porque o culto foi legal e o louvor, queridos, é porque nós dependemos disso. Nós dependemos disso. Nós dependemos de Cristo, dependemos do Espírito Santo na nossa vida, dependemos daquilo que o Senhor tem para nós hoje. Que a nossa oração seja de manhã: Senhor, se o Senhor não tem nada para mim hoje, então me deixa dormir até amanhã, porque eu não quero viver um dia sem a Tua presença. Amém, amados? É esse tipo de gente que Deus criou. Deus é muito sério. Nós precisamos nos lembrar que Deus é sério. E entender que está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. Decidimos sermos autossuficientes. Acreditar que nós temos todas as melhores respostas. Ou simplesmente se entregar e falar: Deus, eu sou desesperado pelo Senhor. Eu necessito do Senhor. Isso não é somente um lugar de pensamento, não é somente uma conscientização, mas isso afeta a nossa vida prática. Isso tem que afetar a nossa vida prática. Tem que afetar as nossas decisões. Tem que afetar as nossas decisões. Senhor, o que eu faço com isso? Senhor, e agora? Senhor, para que lado que eu vou? Senhor, o que eu respondo nesse meio? Senhor, como é que eu vou falar a respeito disso? Senhor, qual é a resposta que o Senhor quer que eu dê? Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Senhor, eu vou me encontrar com fulano, com aquela situação que eu já sei como é que é. Como o Senhor quer que eu me comporte? Como o Senhor quer que eu responda? O que o Senhor tem? Qual é a palavra que o Senhor tem para minha filha? Qual é a palavra que o Senhor tem para minha esposa? Queridos, não faz muito tempo não, eu comecei a orar para Deus me dar palavras para minha filha e para minha esposa. Porque eu entendi que eu não posso falar qualquer coisa. Eu tenho que falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Não é verdade? Amados, que a gente use o nosso cerebelo para meditar nas coisas de Deus.
e não em todas as outras coisas. Que o dia em que alguém perguntar alguma coisa para você, você possa dizer: a palavra de Deus diz isso. E não, eu acho que você tem que fazer assim. Para isso, eu já vou te dizer, você vai precisar ralar bastante, tá? Você vai precisar ler a Bíblia, você vai precisar estudar, você vai precisar se envolver, vai precisar conhecer, saber o que tem aqui dentro, onde está, onde não está, o que foi, marcar a tua Bíblia, rabiscar. A Bíblia foi feita para ser lida e rabiscada, caso você não saiba, tá? Não ache que deixar ela aberta lá no Salmo, na tua casa, vai resolver alguma coisa, não vai resolver nada. Vai ocupar espaço e não vai estar na função que ela tem que estar, que é no teu criadinho mudo lá, sendo lida por você. Leia a Bíblia, mude os teus pensamentos, mude a forma de pensar, a forma de responder, a forma de entender, a forma de viver a tua vida. Amados, precisamos, porque senão nós estaremos reproduzindo o percurso de Satanás. Alguém aqui quer reproduzir o percurso de Satanás? Alguém aqui quer se tornar um conhecedor da palavra de Deus? Então, queridos, preste atenção no que eu vou te falar. Você não pode ter opinião própria. A tua opinião é a palavra de Deus. Amém? Não tem meio termo. Não tem meio termo. Deus não fingiu que não viu Adão e Eva comendo do fruto. Eles perderam o privilégio todo que eles tinham. Que a gente não perca o nosso privilégio tomando decisões próprias, mas que a gente corra aos pés do altar e que o nosso coração possa ser um coração desesperado pelo Senhor. Feche os